Boa noite a todos, boa noite a todas. 9h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando a live, né? Já entrou alguém. Oi, Pedro. Boa noite, paz e bem. Hoje eu mandei para o Pedro o, o resultado da urna onde ele é na sessão eleitoral onde ele é mesário, que porventura é a minha sessão eleitoral. Então eu digo que atualmente ir votar é mais uma felicidade, né? Que eu aproveito e me encontro mais uma vez com o Pedro, né? Pedro, aqui do meu lado está minha esposa, a mozinha está aqui, tá? Está aqui acompanhando a live, ela que fica de olho em mim para ver se eu não falo uma besteira muito grande, né? Hoje a gente tem uma leitura muito interessante, sabe? E é uma leitura que quase sempre as pessoas dão uma interpretação muito diferente da minha. Oi, Isabel, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu estou contente, estou com 2 filhos na live, estou com o Pedro e a Isabel, ó. Hoje eu estou prestigiado, né? É claro que nós estamos no dia de finados, né? Que é interessante que a gente chama de dia dos finados, né? A igreja chama dia dos fiéis defuntos. Mas sabe, um dia desses eu quero levar minha esposa ao México. Porque lá tem o Dia de los Muertos. E é muito interessante porque a cultura mexicana ela tem uma relação muito diferente, né? É até interessante porque, em alguns casos, as famílias vão fazer piquenique no cemitério. As pessoas elas fazem os túmulos todos enfeitados, muito bonitos, e alguns fazem piquenique no cemitério. Porque a relação deles não é uma relação, vamos dizer, centrada na tristeza. E eu acho que a gente devia ter essa visão. É muito interessante que a religião cristã mudou o nome do lugar. Se você vai ver os textos gregos antes de Cristo, não existia cemitério. Existia necrópole, que era a terra dos mortos, a cidade dos mortos. Né? E depois, com que Cristo veio ao mundo, nós passamos a falar em cemitério. E é muito interessante porque cemitério tem a mesma raiz que sementeira, né? Onde a gente, por assim dizer, plantaria a vida nova, né? Onde a gente iria colocar a semente da vida nova, né? E, e é muito interessante a gente pensar, né, que a gente não deveria ter essa visão tão negativa assim, né? É claro, morreu a pessoa que a gente gosta, a gente sofre, né? E é natural a gente sofrer. É esperado, a pessoa que você gosta, você não vai estar com ela aqui. Então, assim, a gente costuma dizer, assim, é normal. Né? Paulo, inclusive, fala isso, né? Ele fala claramente que a morte do ente querido nos enche de horror. Mas a nossa esperança não é isento, o nosso desespero não é isento de esperança. Né? É claro que eu vou me estender um pouquinho hoje. É claro que hoje, 2022, 2 de setembro, a gente está muito abalado. Muitos de nós temos aí quase 700 mil mortos pela Covid. Nós temos um fato inédito, a população do Brasil diminuiu de um ano para o outro, uma coisa que tinha mais de 50 anos, não mais de 50 anos, não mais de 100 anos que isso não acontecia.
Então é claro que está todo mundo muito abalado, muito sofrido, muito machucado, é claro. Mas a gente sabe que, vamos dizer assim, as pessoas estão na vida eterna, né? E, dito isso, vamos fazer a leitura do Evangelho para a gente pensar um pouco também sobre essa vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegar à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que ele arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa leitura, para que ela não seja opressão. Cuidado, você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Então, tenha muito cuidado, porque se você tiver um pecado, você vai para o inferno. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Chegou alguém aqui, quem foi que chegou aqui? Cláudia Regina. Ô, Cláudia, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, é muito comum essa fala. Cuidado, cuidado, porque Jesus pode chegar na hora que você menos esperar. Se você tiver um pecado, você vai para o inferno. Menos, pessoal, menos. Não é, Bernardo, mas menos. Menos. Sabe, pessoal, a gente não pode transformar a palavra de Deus numa palavra de opressão. Deus não é ódio, Deus não é rancor, Deus não é opressão. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é libertação. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa leitura. Jesus, ele está falando de uma realidade do tempo dele. No tempo dele, os empregados viviam assim. O bom empregado vivia para cuidar do Senhor. E, na verdade, o bom empregado não esperava receber nenhuma consideração do Senhor. Tanto que em outro texto, Jesus fala, você espera o quê? Que quando o Senhor chegar, ele vai chamar o servo para comer com ele? Oi, Simone. Boa noite, paz e bem. Claro que não, Jesus falava. Ele vai mandar o servo servir. Porque isso era a realidade da época. Jesus se aproveita da realidade da época para nos dar um ensinamento. Porque se ele chegasse naquele momento apresentando uma coisa muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, não ia ter jeito, as pessoas não iam ouvi-lo. Então Jesus, ele faz uma esperteza, uma artimanha. Ele faz uma técnica que era uma técnica já usada e usada até hoje. E era uma técnica conhecida das pessoas, porque muitos dos mestres religiosos faziam, né? Chegou mais alguém. Ô, Roberta, boa noite, paz e bem. Ele usava uma situação conhecida
E a partir dessa situação conhecida, ele falava da realidade, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque vira e mexe, as pessoas tiram isso dessa realidade para que, vamos dizer assim, sirvam-se dos seus pretextos. Vou dar um exemplo para você. Toda época de carnaval tem um bando de gente dizendo que a gente não pode pular carnaval, que carnaval é isso, que carnaval é aquilo. E aí a gente conversa, tenta explicar, tenta mostrar, e sempre tem uma criatura que solta, não, porque São Curadars disse que quando você entra no baile, o anjo fica na porta e o capeta entra com você. Bom, primeiro, São Curadars, se você pegar a frase do jeito que a pessoa está apresentando, São Curadars está errado. Porque a gente acredita que o anjo nosso nos leva até o destino final. E só existe dois destinos finais, o inferno ou o céu. Significa que se você for para o purgatório, seu anjo da guarda vai contigo para o purgatório. Se o seu anjo da guarda vai contigo para o purgatório, não interessa qual seja a situação, ele vai com você também na Terra. Então, mas a questão não era essa. São Curadás estava denunciando um problema que existia naquela época. Existia a igreja onde ele era pároco, na cidade de Arne, e perto da igreja havia um prostíbulo, onde as mulheres eram exploradas. E aí o que acontecia era o seguinte, vários homens diziam que iam à missa, mas iam ao baile, porque o prostíbulo era disfarçado de baile. Entendem isso? Então, o que São Curadás está falando nessa situação é que você tinha uma situação de hipocrisia, de exploração da mulher, de hipocrisia religiosa, de falsidade da sociedade. É isso que São Curadás está falando. Jesus aqui usa a mesma ideia. Você tem seus servos estão aqui para te servir. E eles têm que estar prontos para te servir. E aí é que está a graça, olha o que ele fala. Seja meia-noite, seja 3 da manhã, o judeu reconhece isso. Tá? O judeu, ele tinha ciclos de 3 horas. Então, quando ele fala isso, o judeu reconheceu. Ah, o grego tinha ciclo de 3 horas, porque eram os ciclos das quartas. Ah, o servo, quando o Senhor chegar, o servo recebê-lo, ele será feliz. E o Senhor irá servi-lo. Pessoal, essa ideia não tem nada a ver com a questão terrestre. Isso tem a ver com a questão celeste. O que Jesus está dizendo aqui é que você vai ser servido na sua próxima vida. Ele está dizendo o seguinte, você pode ser servido na sua próxima vida. Quando você terminar na terra e for para a sua vida no céu, você será servido. Ah, Bernardo, que coisa maravilhosa. Eu quero isso. Como é que eu faço? O próprio Jesus te dá essa proposta. E é muito interessante, porque existe uma manipulação que a gente vai quebrar justamente por causa das 2 lives anteriores. Quais são as 2 características destes servos, desses? Eles estão de prontidão, eles estão preparados para servir. Eles estão preparados para abrir a porta, para levar a lâmpada acesa ao Senhor. Eles estão prontos para servir. Eles estão despertos, preparados para servir. É isso que é a saída.
É essa que é a nossa grande receita. A prontidão para servir. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes as pessoas entendem que a prontidão para servir é alguma coisa como se tornar servil, como se tornar um servo. Existe inclusive uma frase que eu já falei muito e que eu não falo mais. Quem aqui já não falou? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não falo mais essa frase, porque essa frase se torna opressão. O serviço passa a te oprimir. Se você não servir, você não vale nada. Nota o problema? Entenderam a questão? E é por isso que eu estou vivo dizendo, não falem mais essa frase. Mas, Bernardo, então quem eu vou servir? Os convidados. Que convidados, Bernardo? Nas duas últimas leituras anteriores ao dia de hoje, nós ouvimos Jesus falar sobre aqueles que serão convidados para o grande banquete. Aqueles que nós devemos chamar para um jantar. Que são os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. Ou seja, são as pessoas vulneráveis. Hoje, pela manhã, eu entrei em contato com um documento muito interessante, porque nós tivemos a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Antigamente nós tínhamos assembleias episcopais, a última foi em Aparecida. Né? E quem escreveu o documento dessa última assembleia episcopal, que foi em Aparecida, o conhecido documento de Aparecida, quem coordenou a escrita foi um cardeal argentino, um tal de Bergoglio. Não sei se já ouviram falar desse homem. É ele mesmo, é o nosso Papa Francisco. O CELAM, a Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe, falaram com o Papa Francisco. A gente quer fazer uma nova conferência episcopal. Ele virou e falou assim, de forma alguma, vocês ainda não cumpriram com uma Aparecida, como é que vão fazer uma nova? Né? Oi, Carla, tudo bem? Boa noite, paz e bem. E ele desafia a Igreja da América Latina e do Caribe, façam uma conferência eclesial. E hoje de manhã eu tive acesso ao documento. E olha o nome do documento. Para uma igreja sinodal em saída para as periferias. Reflexões e propostas pastorais a partir da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Olha que beleza, para uma igreja sinodal em saída para as periferias. Isso aqui, eu ter achado esse documento, ter recebido esse documento hoje, dia 2 de novembro, quando eu vi que nós temos que estar em prontidão para servir as pessoas vulneráveis, para mim, é quase assim, entendeu? Quase que eu acho que o meu anjo da guarda deixou meus olhos cegos para esse documento até hoje. Bernardo, ele saiu há 2 dias atrás. Sim, mas eu podia ter pego ele há 2 dias atrás. Né? Porque é exatamente isso que nós estamos falando. Nós temos que estarmos de prontidão, estarmos preparados. Para quê? Para ser igreja em saída. Saída para onde? Para os poderosos? Saída para aqueles que têm dinheiro, têm poder, têm fama, têm glória. Não, nós temos que sair para as periferias. Se lembra a leitura de ontem? Vão para as estradas e para os atalhos. Vão para fora da cidade. Para as periferias. Como numa igreja de mestres e senhores, numa igreja de eu mando, você obedece? Não, numa igreja sinodal. Numa igreja, sim, onde nós reconhecemos que existe alguma autoridade, mas que a autoridade não é absoluta. Que a autoridade, ela se baseia numa série de coisas, inclusive a principal é o servir. Mas não
o serviço que oprime, e sim o serviço que liberta. Não o serviço que odeia, mas sim o serviço que ama. Não o serviço que exclui, e sim o serviço que inclui. Nós temos que estar com prontidão, inclusive, para que o nosso serviço seja serviço de amor, acolhimento e libertação. Para que nós possamos seguir esse caminho. Porque quando a gente seguir esse caminho e chegar a nossa hora, e Jesus bater de novo na porta da gente, a gente abrir correndo com a nossa lâmpada acesa, Ele vai nos servir. E provavelmente nós vamos olhar e falar assim, mas Senhor, eu fiz tanta besteira no mundo, eu fiz tanta coisa errada. E Ele vai dizer, meu filho, você estava pronto para me servir. Eu lhe servi, Senhor, sim, no sedento, no faminto, no desnudo, no preso, no doente, no estrangeiro, no negro que você cuidou, no mendigo que você ajudou, na mulher agredida, ameaçada que você cuidou, do seu irmão LGBT que você acolheu, naqueles que sofriam alguma forma de preconceito e que você lutou contra o preconceito. Sabe, pessoal, o nosso serviço é por aí. É isso que a gente tem que fazer. E esse documento aqui é um documento grande, sabe, pessoal? Tem 146 páginas. Eu ainda não tive tempo de ler nem 10. Mas eu acho que algum dia a gente tem que parar. Nós temos que parar e ler essas propostas pastorais, esses desafios pastorais, para que a gente possa trabalhar eles na igreja. Né? Por quê? Porque isso também é prontidão e serviço. Amém? Bom, pessoal, essa é a reflexão de hoje. Né? Espero que eu não tenha sido... Não me estendi muito, não. Consegui me manter no horário. Né? Carla chegou em cima da hora agora, mas deu para ver alguma coisa. Como é que você está, Carla? Né? A gente está aí nas atividades. Carla está mandando amém, que bom. Amém com mãozinha de oração. Oi, maravilha. Amanhã tem outra live. Bernardo, qual é o assunto de amanhã? Já sabem, não tenho a mínima ideia. Vou fazer a leitura, vou fazer a reflexão, né? E a partir da leitura e da reflexão eu vou dar a resposta para vocês. Eu não sei de antemão, tá? Mas eu garanto que eu vou me esforçar para fazer a melhor live possível. Desde que eu comecei essa atividade, eu tento todo dia fazer a melhor live que eu puder fazer. Passando o melhor ensinamento, a coisa mais, assim, não só mais ligada ao Evangelho, ligada ao que Jesus nos ensinou, mas também atualizada, para que a gente possa aproveitar muito, tá? E como eu não posso deixar de falar, eu peço a vocês, né? Existem pessoas querendo criar um clima de perturbação, de confusão, né? Estou falando de pessoas que estão fazendo bloqueios nas estradas. Pessoal, por favor, não deem atenção a isso. Por favor, não repercutam nada dessas pessoas. Tá? Vamos tentar manter o nosso país numa tranquilidade. Precisamos de tranquilidade no nosso país. Tá? Não vamos seguir por esse caminho de ansiedade, de nervosismo. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para nós e não é bom para eles que estão lá. Quanto mais confusão tiver, pior é para o país, pior é para todos nós. Isso vai acabar logo, tá? Em breve isso acaba, em breve isso se resolve, né?
Ah, Bernardo, eu não concordo com a posição deles. Tudo bem, pessoal, a gente não concorda. Eu também não acho que tem que fazer isso. Mas a gente também não pode transformar tudo numa batalha. Vamos deixar, vamos entender, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não aceite, mesmo que as pessoas estejam erradas, o nosso caminho é o caminho do diálogo e do amor. Como eles não querem dialogar, a gente não tem como fazer o diálogo com eles. Então nós vamos fazer o que Jesus fez com o jovem rico. Quando ele não conseguiu convencer o jovem rico a seguir com ele, ele olhou para o jovem rico e sentiu compaixão. Ficou triste. Ficamos tristes porque essas pessoas ainda não entenderam, né, a necessidade, as dificuldades de uma democracia. Tá? Então, se alguém vê esse vídeo e achar que eu estou tomando uma posição política, sim, estou tomando uma posição política, uma política de pacificação desse país. Tá? E duvido que alguém tenha coragem de dizer que Jesus, o príncipe da paz, não quer um país pacificado, um país onde as pessoas possam conviver em paz. Bom, pessoal, vou terminar deixando a minha bênção. Vou pedir a bênção de quem hoje? Deus tenha misericórdia. Ih, meu Deus do céu, não estou conseguindo ler. Espera aí que eu vou usar a tática de apagar a luz. Ah, Deus tenha misericórdia de nós. Concordo. Roberta. Cláudia, apoiado. Muito obrigado, Cláudia. Vou deixar a minha bênção com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em paz, vamos juntos, vamos servir. Vamos ser igreja sinodal em saída para as periferias, como pede a Conferência Eclesial. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.